palavra principal do culto de Pentecostes, da celebração de Pentecostes. A palavra está em João, capítulo 14, versículos 16 a 18, e os versículos a serem usados no telão já estão lá em posse do Ministério Técnico. Então, fiquem atentos aí, coloquem os versículos no telão. Diz assim: Jesus promete outro Consolador. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Até aqui o texto nos basta. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós consagramos a Ti, Senhor, esse momento da ministração da Tua palavra e pedimos que ela possa, Senhor, ser revelada aqui, debaixo da Tua unção, querido Espírito Santo, se transformando numa espada de dois gumes, que penetra até alcançar o Espírito e produzir em cada vida e em cada família que está aqui representada todo o propósito estabelecido por Ti, Senhor, no Teu coração. Que a Tua palavra venha nos edificar, que a Tua palavra venha trazer salvação e transformação. É o que Te pedimos neste dia, em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Esse momento aqui é o momento onde Jesus estava preparando a alma dos seus primeiros discípulos, os apóstolos, porque estava se aproximando um momento de despedida. Jesus estava para ir para a cruz, e depois de morrer, ele sabia que haveria de ressuscitar, mas também era chegado o tempo agora de Jesus voltar para o Pai. Jesus veio para cumprir um plano estabelecido pelo céu, estabelecido pelo seu Pai. E esse plano tinha um tempo estabelecido. Jesus estava na terra por 3 anos e meio, e agora ele havia compartilhado a palavra com os homens, ele havia revelado aos homens quem era o Pai, um Deus vivo, um Deus todo-poderoso, que estava determinado a reconciliar o homem consigo, e a morte de Jesus na cruz, o sangue de Jesus derramado naquela cruz, seria o sacrifício ou o preço pago para que cada homem, cada mulher na face da terra, por mais distante que estivesse de Deus, pudesse ser reconciliado com Ele através do perdão concedido ali através daquele sacrifício. E Jesus então realmente se entrega àquele sacrifício, àquela morte terrível na cruz, mas ao terceiro dia Ele ressuscita e nos abre o caminho para a vida eterna. A partir de então, todo homem que viesse a crer em Jesus poderia ser perdoado dos seus pecados, poderia receber o Espírito que estava por vir, o Espírito Santo, e poderia também desfrutar da salvação eterna, o que é o anelo da alma de todo homem. Todo homem quer viver eternamente, todo homem quer ser salvo. Ninguém tem prazer na ideia da morte. O ser humano não foi criado para ser um ser finito, mas sim um ser eterno. Então, Jesus vem para nos restituir essa vida eterna que havia sido perdido quando Adão e Eva pecaram lá no Éden. E ele deveria então agora voltar para o Pai. Mas ele sabia que os discípulos estavam apaixonados por ele, dependentes dele, e precisariam ser consolados naquela hora. Então Jesus, ele diz: eu vou ter que voltar para o Pai, porque um plano de salvação haverá de se cumprir. Mas eu não vou deixar vocês sozinhos, eu não vou deixar vocês órfãos. Eu vou enviar o Pai,
e Ele vai enviar para estar com vocês e em cada um de vocês o Espírito Santo de Deus. Na verdade, o Espírito Santo é o próprio Espírito de Jesus, o Espírito do Pai, que vem com essa missão de agora ficar na terra no lugar de Jesus, habitando em cada homem, em cada mulher que viesse a crer no poder daquele sacrifício. E isso não é só uma teoria, uma tese, isso é uma realidade palpável, isso é uma experiência que se pode ter. E eu quero declarar que muitos aqui nessa manhã vão ter essa experiência. As pessoas que estão aqui como convidadas vão sentir hoje a vida de Deus, o toque de Deus no seu espírito, e vão se alegrar muito por isso, vão ser restituídas de paz, vão começar a perceber que a vida eterna está agora dentro de si. Amém? Então, o Espírito Santo, ele viria depois, né, como fruto de uma promessa. A apóstola Cláudia falou aqui na abertura do culto sobre o cumprimento de uma promessa. E Jesus, após ter morrido e após ter ressuscitado, ele diz: permaneçam em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Aqueles discípulos ficaram ali, segundo a orientação de Jesus, orando, clamando a Deus por aquilo que haveria de ser com eles no futuro, porque eles sabiam que eles tinham uma missão de levar a palavra de Deus, o conhecimento de Jesus para todos os povos, para toda a terra. Mas eles não poderiam fazer isso de uma forma humana. A missão de pregar a palavra, a missão de convencer a respeito do amor de Deus e do poder de Deus, não pode ser feito com base num carisma humano, numa razão humana. Isso só pode ser feito na força e no poder do Espírito de Deus. É o Espírito quem vivifica o nosso espírito e o capacita para que nós possamos pregar a outros, para que nós possamos levar essa experiência maravilhosa com Deus a outras pessoas. Então ele diz: eu vou enviar para vocês aquele que vai ajudá-los a fazer isso. E ele, então, envia 50 dias após a sua ressurreição, o Espírito Santo, que em Pentecostes vem para estar com a igreja na terra. Jesus morre, ressuscita e diz: agora, daqui a 50 dias, e daí vem a palavra Pentecostes, porque em grego a palavra penta quer dizer 5, e gera essa palavra 50 dias, né, que representa 49 dias mais um, e esse mais um dia é o dia onde a festa é celebrada. Então, 50 dias após a morte e a ressurreição de Jesus, deveria ser celebrada esta festa, e essa festa ela tem como comemoração a vinda do Espírito Santo para a terra e o revestimento de amor, de sabedoria e de poder sobre a vida da igreja. E, de fato, essa promessa se cumpre 50 dias após a ressurreição de Jesus, e o Senhor cumpre a sua promessa, fazendo com que aqueles 12 apóstolos agora fossem cheios do Espírito Santo, revestidos do amor, dos dons. Pedro, que era alguém, ao mesmo tempo que inseguro, inconstante, de uma certa forma ainda com uma alma humana que tinha medo a ponto de negar Jesus 3 vezes antes da crucificação. Durante o período, né, da crucificação, Pedro nega Jesus. Pedro agora é revestido de uma tremenda autoridade. Pedro fica absolutamente convicto de que a causa de Cristo, o amor por Cristo, aquilo que Cristo havia feito na vida dele, era maior em valor do que a sua própria vida. E Pedro então começa a pregar, e na primeira pregação de Pedro, 3.000 judeus creem em Jesus e se convertem ao cristianismo. Esse é um grande feito do Espírito Santo, porque convencer um judeu a respeito da verdade de Cristo é algo difícil. Por quê? Porque a fé judaica é incutida desde a tenra infância. Os princípios, os mandamentos da fé judaica são incutidos na criança. E existe um princípio de fidelidade, de lealdade a uma religião, que é o judaísmo. Mas Jesus, ele está acima das religiões. E assim como ele é maior que o catolicismo, assim como ele é maior que o hinduísmo, que o budismo, ele é maior também que o judaísmo. Porque Jesus não veio trazer para a terra uma
religião, ele veio trazer para a terra a vida de Deus. Ele veio trazer para a terra um relacionamento com Deus, que vivifica o nosso espírito e que nos assegura a vida eterna. Então, Jesus diz a respeito do Espírito Santo, porque ele habita convosco e estará em vós, porque ele habita convosco e estará em vós. A partir desse momento de Pentecostes, o Espírito Santo agora está na terra, Jesus volta para o céu de forma corpórea, mas o Espírito Santo fica na terra, ou seja, o Espírito de Jesus vem habitar o interior de cada homem, de cada mulher que viesse a crer em Jesus. Nós precisamos entender que o Espírito Santo não é uma energia, ele não é uma coisa, ele é uma pessoa. A gente sempre fala em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então o Espírito Santo tem um nome. Por que ele tem um nome? Porque ele é uma pessoa. Ele é a terceira pessoa da Trindade. E também é importante entendermos que ele veio ao mundo com uma missão. Qual é a missão do Espírito, apóstolo Fábio? Primeira delas, o Espírito Santo vivifica e santifica a igreja. O Espírito Santo é quem dá vida ao seu espírito. E é quem santifica você, removendo da sua vida os rudimentos do mundo, os resquícios do pecado, a natureza corrompida, caída do velho homem, daquele homem que vivia no mundo, vivia no pecado, sem o conhecimento de Deus. E ele gera em nós a fé e a oportunidade de arrependimento. Coloque para mim João 16, 7 e 8. João 16, 7 e 8. Diz assim: mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vô-lo enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então preste atenção, quando alguém crê em Jesus, quando alguém recebe Jesus como Senhor da sua vida, o Espírito Santo começa a santificar aquela pessoa, ele começa a trazer para dentro daquela pessoa o arrependimento, que nada mais é do que a consciência do pecado, a capacidade de diferenciar entre o certo e o errado, entre o que agrada a Deus e o que não agrada a Deus. E ele começa então a convencer o homem a respeito do pecado, que é o arrependimento em relação ao pecado que há no mundo. Nós começamos a perceber que determinadas coisas fazem mal para nós. Ninguém vai dizer para você, pare de fazer assim porque isso é pecado. Mas quem vai fazer isso? Muito obrigado, Raquel. Obrigado. O Espírito Santo é quem vai fazer isso. O Espírito Santo é quem vai te libertar da vontade de fumar. O Espírito Santo é quem vai fazer você se constranger, se sentir mal cada vez que você falar um palavrão. O Espírito Santo é quem vai mostrar para você que determinadas atitudes na sua vida representam soberba, representam atitudes orgulhosas. O Espírito Santo vai mostrar para você o quanto você é limitado e falho e precisa de Deus na sua vida. Tudo isso é o processo de arrependimento e santificação que o Espírito Santo vai fazendo nas nossas vidas. Depois ele também, além de nos convencer acerca do pecado, ele nos convence acerca da justiça. E o que é a justiça? A justiça é a vontade de Deus revelada para nós através da palavra, através da Bíblia. E o Espírito Santo nos revela a palavra. Eu não sei você, mas antes de eu conhecer a Cristo, eu já tinha uma certa reverência por esse livro. Quando chegava o Natal e o Ano Novo, essa época de fim de ano assim, eu gostava de deixar lá aquela Bíblia dourada, com a lombada dourada da Barça, aberta lá nos Salmos, aberta no Salmo 91, aberta nos mistérios gozosos, nos mistérios dolorosos, né? Era o rudimento da fé que nós possuíamos naquele dia, mas nós não compreendíamos a Bíblia. Eu tentava ler a Bíblia e ela parecia meramente um livro histórico. Quando o Espírito de Deus vem habitar em nós, esta palavra, que é a vontade genuína e explícita de Deus aos homens, se torna verdade dentro de nós. E isso aqui começa a nos transformar.
nós começamos a deixar a mente conturbada do mundo, entenebrecida dos homens, e nós começamos a desenvolver a mente de Cristo. Nós começamos a entender a cultura do reino de Deus. Então ele nos convence não só do pecado, mas também da justiça, de qual é a vontade de Deus para nós, de qual é a vontade de Deus para a sua vida. E ele também nos convence do juízo. O que é o convencimento do juízo? A certeza de que Deus é justo. E os que forem bons, os que forem humildes a ponto de se arrependerem dos seus pecados, receberão o perdão e a salvação eterna. Mas os que forem incrédulos, os que forem perversos e maus e rejeitarem o sacrifício que Jesus fez na cruz, eles serão condenados ao juízo eterno. Olha o que está escrito aqui: a morte eterna. O que é o juízo? A morte eterna para aqueles que desprezarem a oportunidade de perdão contida no sacrifício de Jesus. Jesus, ele deu a sua própria vida naquela cruz para que nós fôssemos perdoados dos nossos pecados, para que nós pudéssemos nos arrepender e sermos reconciliados com Deus. Mas o homem que disser, eu não preciso de Deus, eu não preciso do perdão de Deus, eu sou suficiente em mim mesmo, esse homem estará cometendo um pecado de incredulidade, de dureza de coração e certamente de idolatria, porque ele vai confiar na força do seu próprio braço e por causa disso ele será condenado. O inferno não é um lugar para pecadores, o inferno é um lugar para aqueles que não se arrependeram dos pecados. Você consegue compreender? O inferno não é um lugar de juízo e de castigo para os que cometeram coisas vãs, pecados terríveis como assassinar alguém. O inferno é um lugar para todos aqueles que rejeitarem o amor e o sacrifício feito por Jesus na cruz. Você consegue compreender isso? Ok. Segundo aspecto que o Espírito Santo faz, além de vivificar e santificar o nosso espírito, o Espírito Santo também nos guia. Você não vai mais agora fazer as coisas baseadas na sua própria razão humana. Um processo de tentativa e erro, possibilidade de erro e de acerto, baseado na sua razão, baseado no seu raciocínio humano, nas coisas que você escuta do mundo, nas coisas que você busca na inteligência artificial. Não, tem uma inteligência espiritual para te guiar agora. E essa inteligência espiritual, perfeita, superior a toda e qualquer outra inteligência, é a inteligência do Espírito Santo. Amém? Que te foi dada e que está dentro de você. Você não vai precisar acessar o celular, o computador, para ter acesso à instrução dessa inteligência suprema, superior, espiritual. Mas quando você pedir para Deus a direção, o discernimento, a clareza acerca de que decisão tomar na sua família, no seu relacionamento, na sua vida profissional, na sua vida ministerial, o Espírito de Deus vai falar com você. Então, coloca para mim aí, João 14, 26. João 14, 26. Diz assim, ó: mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Então, preste atenção que o Espírito Santo é quem nos ensina, é quem nos permite conservarmos os pensamentos de Cristo dentro de nós. E Ele traz para dentro de nós essa cultura, esse repertório do reino de Deus, e faz com que nos momentos importantes da nossa vida, nós sejamos guiados por essa instrução, por essa palavra, por esse caminho a seguir. Então o Espírito Santo, ele pode sempre nos responder quando nós estivermos em dúvida. E nós precisamos fazer o quê? Aprender a falar com o Espírito Santo e também aprender a ouvi-lo, pedindo ao Espírito Santo discernimento e direção para tudo na nossa vida. Você não vai sair fazendo as coisas da sua cabeça. Quando você tiver com algum aperto financeiro, você não vai simplesmente fazer o que todas as pessoas fazem, se endividar e não pedir um empréstimo no banco. Não, você vai falar com o Espírito Santo. Espírito Santo, o que eu faço? Me dá uma direção, como eu resolvo esse problema de uma forma santa,
e agradável a ti, uma forma que não vá me custar perder mais dinheiro, ter mais problemas. E o Espírito Santo vai claramente falar a você que atitudes você deve tomar. E isso é muito bom, porque isso multiplica na nossa vida os acertos e minimiza os erros. Quem é guiado por Deus, quem é governado pelo Espírito Santo, não vive dando cabeçadas. Não vive fazendo coisas que depois vão lhe trazer prejuízo, tristeza, frustração e descontentamento. Amém? Os que confiam no Senhor não serão confundidos. Você vai sempre, eu quero profetizar isso para você em Pentecostes. Você será um homem, uma mulher com discernimento espiritual, íntimo do Espírito Santo, com ouvidos santificados e ungidos por Ele, para ouvir a sua voz. E aprenda a ouvir a voz do Espírito Santo, porque quando Ele te der uma ordem, não tenha medo de colocar essa ordem em prática, porque aquilo que Ele disser para você fazer, certamente será o melhor para você, e vai te conduzir ao êxito, vai te levar à vitória. Quem recebe isso, dá um aplauso aí ao Senhor. E o terceiro e último aspecto é, o Espírito Santo nos dá poder para vencermos este mundo. Preste atenção, não estamos aqui no universo só nós e Deus. Seria maravilhoso se fosse assim, porque nós já estaríamos no céu. Mas nós estamos num ambiente de batalha espiritual, como diz bem aqui o pastor Fred. Nós estamos num lugar ainda lutando, tendo que vencer um inimigo espiritual, que a palavra diz que veio para matar, para roubar e para destruir. E o nome dele é o maligno. Mas Jesus, através do seu sacrifício na cruz, o venceu e nos dá, através do seu Espírito Santo, que habita em nós, também o poder de vencê-lo, o poder de derrotá-lo e de despojá-lo de tudo que ele tenta nos roubar, de tudo que ele tenta subtrair das nossas vidas. Quem é esse espírito que rouba, mata e destrói? É aquele que vem tentar lançar na sua vida o pecado, para que através do pecado ele possa te escravizar. É aquele que vem roubar a sua paz, quando você está tentando descansar, dormir, e você fica atormentado por causa de uma mágoa. É aquele espírito que vem roubar o fruto do seu suor, do seu trabalho, porque você não entendeu ainda a mente de Cristo, você ainda não aprendeu a viver por fé e por princípios na palavra. Então os novos, quando eles estão nesse processo de consolidação da sua vida espiritual, eles têm dificuldade para entender dízimos, para entender ofertas, mas na verdade isso é uma chave, isso é um recurso que Deus nos dá para que a nossa vida esteja protegida do espírito destruidor e devorador. Quando nós consagramos a nossa vida a Deus, através de atitudes de fidelidade, devolvendo a Deus os nossos dízimos, sendo generosos para com aquele que é mais generoso ainda conosco, que é Deus, o que acontece? Ele põe toda a nossa vida sob proteção e debaixo de um fluxo de provisão. Quanto mais você der a Deus, mais Deus dará a você. Saia daqui com isso fixado no seu espírito hoje. Você nunca ganhará de Deus no quesito dar. Se você der 100, Ele te dá 1000. Se você der 1000, Ele te dá 100.000. E assim por diante. Por quê? Porque o Senhor é fiel à sua palavra, dizendo, eu vou receber a sua semente e eu vou multiplicá-la a 30, a 60 e a 100 por 1. Quem crê nisso? Quem recebe isso? Então, o Espírito Santo nos dá poder para vencermos este mundo e para fluirmos nos seus dons, para exercermos a sua autoridade espiritual, vencendo este mundo, vencendo o espírito destruidor, devorador. Coloque para mim aí Atos 1:8. Diz assim, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Aqueles homens ali naturais que estavam às voltas com problemas naturais. Quando você vê lá o The Chosen, você vê que Pedro, o Pedrão, ele tinha problemas com a sua esposa. Ele não era uma figura confiável dentro de casa. A esposa achava que ele era
um marido que não trazia segurança para o lar, que não trazia provisão para o lar. Pedro tinha problemas de alma, no sentido de ser inconstante, uma hora extremamente agressivo, pegava uma espada, cortava a orelha de alguém, outra hora ele estava, Senhor, lava minha cabeça, lava meus pés. Uma hora ele era um cordeirinho humilde, quase chorão. Outra hora ele era um leão valente que estava querendo impedir que Jesus fosse para a cruz. Ou que o inimigo, né, tocasse em Jesus. Mas Jesus não precisava dessa defesa de Pedro, porque Jesus é Deus e Ele não precisa que ninguém o defenda. Ele mesmo se defende, e não só se defende, como também nos defende. Então, o Espírito Santo deu àqueles homens esse poder, essa autoridade, uma convicção plena da missão que eles tinham agora, uma segurança total do que eles deveriam fazer, de como eles deveriam agir, e poder para fazer isso, de forma que aqueles milagres que haviam na vida de Jesus, aquele sobrenatural que permeava e preenchia a vida de Jesus diante das multidões, curando os paralíticos, fazendo os cegos enxergarem, fazendo os surdos ouvirem, fazendo os mortos ressuscitarem, agora ele se transmite à vida dos discípulos, porque aquele poder na verdade não estava em Jesus de forma humana, porque Jesus veio como homem também, mas aquele poder emanava de Jesus porque o Espírito Santo estava com ele. E quando o Espírito Santo que estava em Jesus, o outro Consolador que Jesus enviaria, vem habitar dentro de nós, nós somos habilitados a exercermos a fé, a realizarmos sinais, prodígios, maravilhas e milagres. Eu quero te dizer que Deus quer essa ousadia em fé de você ver uma pessoa doente na sua casa, em vez de você correr para o médico e para a farmácia, você orar pelo seu familiar, você orar pelo seu filho, você orar até pelo seu animal, para que ele seja curado pelo poder do Espírito Santo. E eu declaro que isso vai acontecer. Recebi um testemunho na oração das 6 aqui ontem, de que uma mulher chegou na célula essa semana cheia de caroços, os caroços visíveis, recebeu uma oração, e na semana seguinte a mulher que não andava, estava cheia de caroços, voltou sem os caroços e andando para a célula. Vamos dar um aplauso ao Senhor. Esse é o poder do Espírito Santo. E esse poder não está como algo disponível apenas para o trabalho ministerial dos apóstolos, mas está como uma dispensação do Espírito sobre todos os que creem. Olha o que diz a palavra: estes sinais seguirão aqueles que são apóstolos, esses sinais seguirão aqueles que são profetas, esses sinais seguirão aqueles que são pastores ungidos no altar da El Shaddai. Não, a palavra é: esses sinais seguirão aqueles que creem. Quem aqui crê em Jesus, dá um aplauso bem forte a Ele. Uhul! Glória a Deus. E a última coisa, né? Aí o que acontece? Jesus deu à igreja a missão de ganhar almas e de fazer discípulos em toda a terra. E para isso o quê? Os capacitou aqueles 12 homens, tão simples, homens iletrados, não preparados. Eles não eram homens que tinham feito faculdade, homens que eram ricos, de nobre nascimento. Não, ele buscou os simples, ele buscou os menos favorecidos, ele buscou aqueles que não tinham preparo. Eles eram improváveis, os 12 apóstolos, mas ele os capacita com poder. E que poder é esse que estava dentro dos apóstolos e hoje está dentro de você, se você crê em Jesus? O fruto do Espírito Santo. O que é o fruto do Espírito Santo? É o contrário das obras da carne. Quando nós vivíamos no mundo, nós vivíamos em brigas, discussões, iras, inveja, vícios, pornografia, imoralidade, agressividade. E isso tudo era o pecado na nossa vida. Vários tipos de pecados que se configuravam com pessoas que tinham pecados. Mas Jesus vem, nos perdoa, dá vida por nós na cruz, nos oferece o seu Espírito Santo. E quando nós cremos em Jesus e recebemos o Espírito Santo, começa todo esse processo das obras da carne se converter no fruto do Espírito. A carne perde a sua força e ganha força o fruto do Espírito. E o que é o fruto do Espírito? Amor, paz, alegria,
bondade, benignidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Ou seja, você se torna uma pessoa equilibrada, você se torna uma pessoa sensata, você se torna uma pessoa agora não mais governada pelos seus desejos carnais, pelos seus impulsos da sua carne, que é falar mal dos outros, comer demais, fazer sexo de forma imprópria, ilícita, mas você passa agora a ser governado pelo Espírito. E quando somos governados pelo Espírito, a santidade de Deus começa a se formar em nós de dentro para fora. E você mesmo vai jogar para fora da sua vida, renunciar a tudo o que você discerne que é pecado. É a hora que o Espírito Santo está te santificando, porque você vai deixar o pecado, você vai ter nojo do pecado. Isso é uma promessa bíblica, sabia? E eu quero liberar ela sobre a sua vida também, já que nós estamos num dia profético e num dia de liberação, de graça e de unção do Espírito Santo. Você vai ter nojo do pecado. Eu declaro isso sobre a sua vida em nome de Jesus, porque você foi chamado para ser santo, e tudo aquilo que hoje talvez ainda possa parecer não tão sério, não tão grave, não tão pecaminoso na sua vida, amanhã você vai ter nojo disso em nome de Jesus. Quem recebe, dá um aplauso ao Senhor. Ele não nos dá só o fruto do Espírito Santo, que é amor, paz, alegria, bondade, benignidade, todos esses que eu falei. Mas Ele nos dá os seus dons, o dom da fé, o dom do amor, o dom da profecia, o dom das línguas estranhas, o dom da interpretação de línguas. 1 Coríntios 12, leia lá, os dons espirituais, não é? E o principal deles é a fé, porque é através da fé que nós nos ligamos a Cristo. Então, esta é a fé que vence o mundo, a fé que crê ser Jesus Cristo, Filho de Deus. Pela fé você vai vencer todos os desafios. Pela fé em Cristo você vai desfrutar do poder das promessas. Pela fé em Cristo, o poder do Espírito Santo vai estar te capacitando a ser uma pessoa bem-sucedida, uma pessoa que vai viver em paz, que vai viver grata, que vai viver realizada, satisfeita com a vida. Eu quero te dizer, olha aqui para mim, ó, tá me vendo? Bonitão aqui com esse terno azul, lindo? Pois é, olha para cá e veja um homem feliz. Eu sou um homem feliz. E essa felicidade não vem de nada que eu tenho aqui na terra, embora eu tenha muitas coisas boas aqui na terra, começando pela minha esposa, pela minha família, pelos meus discípulos, pela unção que Deus me deu para ser um apóstolo de Cristo, mas a minha maior alegria é Jesus ter me escolhido para ser um dos seus discípulos, e Jesus ter me dado o seu Espírito Santo. Quando você recebe o Espírito Santo, tudo que na sua vida representa frustração, tristeza, vazio, angústia, sentimento de perda, tudo isso vai embora e dá lugar a um êxtase, que não é o êxtase de uma droga, que não é o êxtase de uma noite de bebida, é um êxtase permanente, que você recebe do céu todos os dias, quando você acorda e diz, bem-vindo à minha vida, bom dia Espírito Santo. Você quer dar um aplauso ao Senhor? Esse regozijo, esse êxtase, é o que a Bíblia chama de o júbilo do Espírito Santo. E eu profetizo sobre você o júbilo do Espírito Santo. Eu profetizo sobre você a alegria que vem do céu. Você recebe isso? É uma alegria que não acaba nunca, para todos aqueles que creem. E a última coisa, a unção, a autoridade, o poder para libertar, para curar, para profetizar, para determinar o futuro. Determinar o futuro quer dizer assim, você declarar, eu estava vivendo debaixo de desequilíbrio financeiro, necessidade, mas eu tomo posse da palavra que diz que eu serei próspero, e eu declaro que eu vou viver a partir dessa festa de Pentecostes, um tempo de prosperidade na minha vida. Os céus estão se abrindo sobre a minha vida, e as coisas vão começar a fluir a meu favor, e eu vou ser próspero no espírito, eu vou ser próspero na alma, eu vou ser próspero nas coisas materiais. E quando você libera essa palavra é respaldada pelo poder do Espírito Santo e coisas boas começam a acontecer com você. Amém? Então, o Espírito nos dá o fruto, Ele nos dá os dons e Ele nos dá também a autoridade, o poder do Espírito Santo. O Espírito Santo é quem traz para dentro de nós o amor, a sabedoria e o poder de Deus. O Espírito espera que nós o busquemos no lugar secreto.
Preste atenção. Sabe uma das coisas que nós precisamos fazer para podermos ter essa intimidade com o Espírito Santo? Ouvirmos a voz de Deus. Ouvimos o Espírito Santo nos dizendo, vá por aqui, faça assim, não faça assado. A gente precisa renunciar ao nosso autogoverno humano, parar de fazer as coisas da nossa cabeça, parar de sermos donos do nosso próprio nariz e aprendermos a depender do Espírito Santo. E nós devemos também aquietar nossa alma. Porque esse mundo semeia algo na nossa alma, o que é? Correria, pressa, ansiedade. Eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, corre para cá, corre para lá, atende esse, atende aquele. E às vezes a gente tem tanto tempo para correr para lá e para cá, para resolver tanta coisa de tanta gente, de tantas necessidades da vida, e a gente não tem tempo para Deus. E para parar no nosso quarto, sozinhos, nós e o Espírito Santo, e dizer, Espírito Santo, me renova, me santifica, muda a minha sorte, abençoa a minha família, traz paz aqui para dentro do meu lar, salva os meus familiares, me ajuda a vencer os desafios que eu estou vivendo nesse tempo. Quando nós nos expomos à presença do Senhor, Ele nos perdoa, Ele nos renova, Ele nos instrui e unge-nos com o seu poder, ou seja, Ele nos dá poder para vencermos todos os desafios. Jesus nunca disse aos seus filhos que não haveriam lutas neste mundo, mas Ele diz, assim como eu venci o mundo, vocês também vão vencê-lo no poder do meu Espírito. Por isso tenham bom ânimo, ou seja, tenham fé e dependam do Espírito Santo, porque Ele vai dar a vocês a direção, a instrução, a unção e a vitória. Quem recebe aí? O primeiro passo para desfrutarmos desta intimidade com o Espírito Santo, que nos traz paz e segurança, é recebermos Jesus no nosso coração. É convidarmos o Espírito de Jesus, que é o Espírito Santo, para habitar dentro de nós. Coloca para mim o último versículo, que é Lucas 11:13. Diz assim, ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Ou seja, se nós, os pais aqui da terra, que somos seres humanos sujeitos a muitas falhas, a muitas imperfeições e a uma certa medida de maldade, porque muitas vezes desprezamos pessoas, nos magoamos com pessoas, riscamos pessoas da lista da nossa vida, não falamos mais com aquele, não queremos nem ver a cara daquele, abrigamos no nosso coração a mágoa, a indiferença, o desamor, o ódio. Passamos por pessoas aí na rua, que estão caídas na sarjeta, não fazemos nada, nem sequer uma oração. Falando, Senhor, tem misericórdia, resgata essa vida. Permita que alguém venha aqui, estenda a mão para essa pessoa, tire essa pessoa da rua, leve para uma clínica de dependência química. Que o Estado, Senhor, possa socorrer essa pessoa, que a igreja possa socorrer essa pessoa. Nós, graças a Deus, temos feito isso através do nosso ministério social. Mas eu estou dando um exemplo que muitas vezes o ser humano ele é totalmente indiferente à dor que está do seu lado. Mas quando o Espírito Santo vem habitar dentro de nós, então vem para dentro de nós a misericórdia, o amor de Deus, a compaixão de Deus. E a gente recebe também a sabedoria e o poder dele para fazer a nossa vida ser melhor, para fazer o nosso lar ser melhor, para fazer esse mundo ser melhor. E você só está aqui nessa festa hoje, nessa celebração, porque você é alguém escolhido por Jesus para fazer parte desse projeto de transformação desse mundo que pode sim ser feito um mundo melhor. Tem pessoas que estão sentadas aqui hoje como discípulos, vivendo dignamente, mas elas estavam jogadas na sarjeta ali fora, debaixo daquele viaduto ali. Só que Jesus foi até essas pessoas. Jesus amou essas pessoas, Jesus escolheu essas pessoas e as tocou através da igreja. Então, entender a presença do Espírito Santo nas nossas vidas significa compreender que Deus quer nos usar, igreja.
O Espírito Santo está dentro de nós não só para nos fazer sentir amados por Deus, para ouvirmos a voz de Deus e tomarmos as melhores decisões para a nossa vida, para termos poder para resolver os problemas, para vencer o mundo. Mas o Espírito Santo está dentro de Deus para que nós continuemos. O Espírito de Deus está dentro de nós para que nós continuemos a obra que Jesus começou aqui nesse mundo. E dessa forma, a promessa é: toda a terra vai ser cheia da glória de Deus. Parece que o mundo está caminhando para a deterioração total, não parece? Não parece que o mundo está caminhando para um processo de total destruição? Isso é o que a mídia, dominada pelo maligno, te diz. Mas aquilo que o Espírito Santo diz ao nosso coração é que assim como as águas cobrem o mar, toda a terra vai ser cheia do conhecimento e da glória do Senhor. Toda a terra vai ser batizada com o fogo do Espírito Santo. E esse fogo está sobre a sua vida, que foi chamado como discípulo, que foi chamado como evangelista, que foi chamado como profeta, como pastor, como mestre, como apóstolo, para levar o evangelho de Cristo, a transformação que Cristo pagou com o preço da sua vida naquela cruz, para todas as nações da terra. Está em nós o Espírito Santo, e isso representa, está em nós o poder de construirmos um mundo melhor. Quantos acreditam nisso? Aí mesmo onde você está sentado, feche seus olhos. E se você quiser, o Espírito Santo iluminando a sua vida, te trazendo paz, te trazendo segurança, te trazendo a certeza da salvação eterna, e também o poder dos seus dons, o poder da sua autoridade. Fale com Jesus agora e repita esta oração. Diga: Senhor Jesus, obrigado por ter dado a sua vida por mim naquela cruz. Eu reconheço diante de Ti que eu sou um pecador, que eu abrigo no meu coração mágoas, vaidade, orgulho, desamor, incredulidade. E por todos esses pecados e tantos outros, hoje eu te peço perdão, pedindo que o Senhor venha consolidar em mim um completo arrependimento, para que eu, sendo santificado, possa ter um encontro com Jesus, a partir desta oração que eu faço agora. Senhor Jesus, hoje eu te declaro, hoje eu te confesso, diante de Deus, dos homens e dos anjos, como o único Senhor e Salvador da minha vida. Senhor Jesus, me dê agora o Teu Espírito Santo. Toca com vida o meu espírito e gera a partir de mim, gera dentro de mim o fruto, os dons e o poder sobrenatural do Teu Espírito Santo. Espírito Santo, eu te recebo e te peço, seja a partir do meu coração o Senhor absoluto da minha vida, para definir a minha sorte e o meu futuro até a vinda do Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Uhul. Eu queria fazer uma oração específica pelas pessoas que fizeram essa oração desejando receber Jesus no seu coração, desejando ser essas pessoas transformadas, governadas pelo Espírito Santo a partir desse dia. E se você fez essa oração desejando isso, ser perdoado dos seus pecados, ser um homem, uma mulher cheio do Espírito Santo,
ter dentro de você essa certeza da salvação eterna e também do amor de Deus pela sua vida. Fica de pé no lugar onde você está, eu quero orar por você. Esse é o teste para você ver se você tem vergonha de Deus, se você de fato ama Deus e quer Deus presente na sua vida, ou se você tem vergonha dele nessa hora. Eu estou vendo pessoas de pé lá atrás, e estou vendo mais gente aqui desse lado. Então eu vou pedir que quem fez essa oração, desejando receber o perdão dos pecados, a salvação eterna, a presença doce e maravilhosa do Espírito Santo na sua vida, saia do seu lugar e venha aqui na frente. Pode sair, vem cá. Você é livre para vir aqui. Glória a Deus. Venham. Podem vir. Jesus te faz livre de toda timidez, de todo medo, vergonha. Nada disso vem de Deus. Sabe por que você deve vir? Porque Deus te aceita do jeito que você é. Ele não tem vergonha de você. Foi Ele que te criou. E assim como Ele sabe que tem coisas na sua vida que precisam ser perdoadas e mudadas, Ele sabe que dentro de você também tem muita coisa boa que Ele mesmo colocou. Amém? É verdade. E aquilo que não tem aí de bom, Ele vai derramar agora, porque o Espírito Santo veio habitar em você. Amém? Então, parabéns por essa sua decisão tão inteligente de abrir o seu coração para Jesus com humildade, com verdadeira fé, provida por Ele, para que a partir desse dia sua vida seja diferente, sua vida seja melhor. Amém? Não sei como você está, talvez você esteja triste, abatido, deprimido, sofrendo muito por causa de alguma coisa ou alguém que você perdeu. Mas hoje está se encerrando na sua vida o tempo da dor, da lágrima, das perdas, e começa um tempo de consolação, um tempo de alegria trazida pelo Consolador, o Espírito Santo que está vindo habitar dentro de você. Amém? Faz comigo essa oração, diga assim: Espírito Santo, obrigado, porque agora o meu coração, a minha vida, é a tua morada, é o teu trono de governo, a partir do qual o Senhor vai direcionar a minha vida para tudo quanto Deus tem para mim e quer que eu seja, em nome de Jesus. Amém. Agora eu vou orar por vocês, tá bom? Pai, nós te agradecemos por esta linda colheita de vidas, vidas que o Senhor mesmo, meu Deus, permitiu que viessem aqui hoje receber a tua palavra, ouvir a tua voz e desfrutar da tua misericórdia. Eu oro, Pai, para que todas essas vidas sejam purificadas no espírito, na alma e no corpo de todos os seus pecados, que também se quebrem, Pai, todas as maldições da lei contra eles, todas as maldições hereditárias, geracionais, sejam quebradas, anuladas agora e transformadas em bênção, porque agora eles são justificados pelo sangue de Jesus naquela cruz. Agora eles são, Pai, pessoas vivificadas pelo Teu Espírito Santo. Pelo que eu te peço, Espírito Santo, toca com vida, transfere amor, paz, alegria, bondade, benignidade, mansidão, domínio próprio. Traz para dentro deles os Teus dons. Derrama, Espírito Santo, dons ministeriais. Batiza-os com o Espírito Santo. Batiza-os com Teu fogo santo, Senhor. Que o coração deles possa arder de amor por Ti. Que eles se tornem, neste dia, não só pessoas salvas, mas filhos apaixonados por Ti. Adoradores que Te adorarão até a vinda de Jesus, em espírito e em verdade. Que sejam levantados hoje verdadeiros discípulos de Cristo, e que sejam levantados aqui líderes deste grande avivamento. Obrigado porque no meio deles existem aqueles que são trabalhadores da sua obra, são aqueles que não só serão frutos que permanecerão, mas serão também frutos que vão gerar muito mais fruto, em nome de Jesus. Eu consagro a vida deles a Ti, Senhor, e declaro: eles não caminham mais sob o jugo do pecado, sob a opressão do maligno, a escravidão deste mundo, Senhor, mas
eles caminham agora em liberdade, na presença do Senhor, cheios do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém, amém. Graças a Deus. Quem recebe essa oração com fé? Você está sentindo uma coisa boa aí dentro de você? Glória a Deus. Então isso aí vai ficar com você, vai voltar para casa com você. Amém? E eu quero dizer que vocês são amados por Deus e também por nós. Quando você fez essa oração, recebendo Jesus como único Senhor da sua vida, 3 coisas aconteceram. Você foi perdoado de todos os seus pecados. Então esqueça tudo que de ruim, de mal você fez. Deus te perdoou hoje disso. Não se aflija mais pelo passado. Não fique lembrando, nem se culpando por coisas erradas que você fez. Deus te ama, Ele tem paz com você a partir de hoje. E Ele quer te ensinar a viver uma vida santa. Então, como você vai desenvolver essa vida, esse relacionamento com Deus? Lendo a Bíblia, porque agora esse livro vai ser um livro compreensível para você. O Espírito Santo que está dentro de você vai revelar a palavra para você. Falando com Deus e pedindo coisas para Deus em nome de Jesus. Você já viu que tudo que a gente pede aqui, a gente pede em nome de Jesus? Por que isso? Porque o nome de Jesus traz a resposta. O nome de Jesus é a senha do céu. Quando você fala assim, Pai, eu preciso disso e disso e disso, fala com as suas palavras, em nome de Jesus, o Pai envia. E você vai começar a ver as respostas vindo, e você vai acreditar, não porque eu estou te falando, mas você vai acreditar porque você vai estar tendo experiências com a bondade e o poder de Deus. Amém? Ele vai atender as suas orações feitas em nome de Jesus. E a última coisa, que quem aceita Jesus, quem aceita Jesus se torna filho de Deus. Ué, mas eu não era filho de Deus antes? Não, você era uma criatura de Deus, já amada por Ele. Mas filho você se tornou hoje, porque você nasceu do Espírito. Amém? O seu espírito que estava morto, hoje foi ressuscitado. Então você se tornou filho de Deus. E como filho de Deus, Deus tem mais um terceiro presente para você. Além do perdão dos pecados, da possibilidade de falar com Ele em nome de Jesus, tem ali atrás, ó, a recepção de uma família que te ama muito. Dá uma olhada ali, ó. Uhul! Um abraço aí. Vem aqui, vem aqui. Eu vou pedir que todos vocês sigam esse pessoal aqui. Cadê o pessoal da consolidação? Isso. Ó, sigam com eles ali. Eles vão levar vocês numa sala ali que tem até comida. Até cafezinho tem lá. Vai lá tomar um café com eles. Eles vão receber vocês aqui na igreja mais calorosamente do que nós. Vamos lá. Pra lá, vai lá ajudar lá. Você acompanha o rebanho de Deus lá, que está todo bonitão com essa camisa branca aí. Camisa branca e tênis branco. Quem te viu e quem te vê, hein, Rosa? Então vamos lá. Olha, a gente podia terminar o culto agora, mas eu acho que a gente podia adorar o Espírito Santo. E enquanto nós estivermos adorando, o Espírito Santo vai estar tocando em pessoas aqui. E vai estar batizando com o Espírito Santo. Um fogo, uma eletricidade vai te visitar. Uma alegria muito grande vai brotar no seu espírito. Uma vontade de servir Jesus, de caminhar com Jesus, de fazer coisas que talvez até agora você estava com medo de fazer. Um desejo, por exemplo, de servir a Deus na igreja, de ser voluntário, de ser líder de célula. Deus vai te batizar com o fruto, com os dons e com o poder sobrenatural dele. Pessoas vão receber aqui novos dons. Pessoas serão batizadas no Espírito Santo e também com fogo. Não assuste se o seu corpo aquecer
Se uma eletricidade começar a te visitar do alto da cabeça à planta dos pés, você está recebendo algo de Deus. E receba isso com naturalidade e peça: Espírito Santo, faz em mim a tua obra, me acrescenta daquilo que eu preciso ser acrescentado, consome na minha vida aquilo que precisa ser consumido. Se entrega ao Espírito Santo, amém? Vamos adorar o Senhor? Enche esse ambiente, enche esse lugar. Te damos liberdade, que cai o teu Espírito. Vem fazer, e vem fazer o que nenhum homem fez. Vem fazer, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos. Vem fazer o que nenhum homem fez. Vem fazer, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos, Senhor. Aviva-nos, Senhor. Enche esse ambiente, enche esse ambiente, enche esse lugar. Te damos liberdade, que cai o teu Espírito. Peça isso nessa manhã. Vem fazer, e vem fazer o que nenhum homem fez. Vem fazer o que a história nunca viu. Vem cumprir. Aviva-nos, aviva-nos. Vem fazer o que nenhum homem fez. Vem fazer o que a história nunca viu. Vem cumprir. Oh, até aclamar. Chama, chama mais uma vez. Queremos ver. Quantos querem? Sobre esse lugar, vem, Senhor. Até aclamar. Chama mais uma vez. Queremos ver. E deixe o céu descer. Deixe o céu descer. O Espírito Santo enchendo. Deixe o céu descer. Oh, deixe o céu descer. Pois teu Senhor Jesus, declare. Pois teu é o reino, teu é a glória. Teu é o reino, teu. Que seja hoje, que seja agora, que seja hoje, seja agora. Vem, derrama o teu Espírito. Seja hoje, peça com fé nesse lugar. E seja hoje, seja agora. Vem, derrama o teu Espírito. Só os que querem, levante os braços e
com teu Espírito, Yeshua. Yeshua, Yeshua. Yeshua, Yeshua. A noiva canta ao amado, e o meu amado é milhar. O meu amado é Continue, continue. amado é o mais belo entre milhares e milhares. O meu amado é milhares. Uma noiva apaixonada canta a ti o meu amor. Milhares. O meu amado é. Recebe, Senhor. Estenda os seus braços o mais alto e declare o nome dele nesse lugar. Nesse nome há poder, nesse nome há cura, Yeshua. Cadeias rompendo nesse lugar, uma ativação espiritual nesse lugar, Yeshua. Olhos abertos, corações voltando à vida. Aviva no Senhor, Yeshua, o meu Não existe ninguém mais santo, ninguém mais lindo, ninguém mais poderoso e glorioso que o Senhor. Ouve, ó Israel, ouve, ó igreja, o Senhor vosso Deus é o único Senhor, e a Ele dedicamos a nossa vida, o nosso amor, a nossa gratidão pelo Pai nos ter oferecido a Cristo Jesus, pelo Senhor Jesus ter dado a sua vida por nós naquela cruz, e ao Espírito Santo por ter se sujeitado a vir estar conosco neste mundo tão cheio de pecados.
a despeito de toda a nossa falha e fraqueza, a despeito de todas as nossas injustiças e maldades. Obrigado por nos amar, Espírito Santo. Obrigado por ser paciente conosco. Obrigado por nos purificar e nos renovar de dia em dia, nos mantendo firmes de pé na presença do Senhor. Eu oro, Senhor, nesta hora, pedindo, Senhor Jesus, envia agora sobre aqueles que ainda estão vazios, o preenchimento do Teu Espírito Santo. Sopra, Espírito Santo, sobre aqueles que estão vazios. Sopra em nome de Jesus. Receba o Espírito Santo. Sopra neste lugar o Teu vento, Espírito Santo. Batiza com os Teus dons. Eu profetizo, novos dons estão sendo derramados. Doenças e enfermidades estão sendo curadas. O fogo do Espírito Santo está consumindo obras malignas em nome de Jesus. Todo o jugo do mal está sendo quebrado, porque a unção do Espírito Santo é sobre cada vida, é sobre cada família aqui representada, para desfazer as obras do diabo, para dar a liberdade, para que verdadeiros adoradores se levantem neste tempo e nesta geração, em nome de Jesus. Igreja seja santificada, igreja seja vivificada. Recebe o avivamento desde o seu interior. Recebe o batismo no Espírito Santo. Recebe o batismo de Cristo, o batismo com fogo em nome de Jesus. Ser cheio do Espírito Santo em nome de Jesus. Em nome de Jesus, aleluia. Obrigado, Senhor. Obrigado, Espírito Santo, pela Tua consolação, porque em lugar da tristeza, desfrutamos de perpétua alegria. O Senhor é a nossa vida, nossa luz, a nossa força, a nossa alegria, querido, amado, maravilhoso e doce Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus, dá um aplauso a Ele. Uhul! Glória a Deus. Vão haver muitos testemunhos na célula esta semana, hein? Muita gente aí recebendo paz. Quem estava sem paz está saindo daqui com paz. Quem tinha pendências, pecados, está saindo daqui purificado, lavado. Quem tinha fraquezas está saindo daqui fortalecido. E um derramar de prosperidade está vindo sobre todos, porque o Senhor é aquele que diz na sua palavra: na casa do justo, quantos justos nós temos aqui? Na casa do justo há prosperidade e riqueza. De olhos fechados aqui eu via águas lavando a igreja. Eu via o Espírito Santo, uma pomba branca muito linda, pairando sobre nós. E eu via também uma chuva de feixes de ouro caindo assim. Então é difícil eu ter visões assim, mas hoje Deus me disse: esse povo está saindo daqui debaixo de novas bênçãos, debaixo dos meus dons, debaixo da minha graça e do meu poder abundante, em nome de Jesus. Que o amor do Deus Pai, que a paz do Senhor Jesus Cristo, que as ricas e poderosas consolações do Espírito Santo de Deus sejam sobre a sua vida, sobre a sua família e sobre todos os santos, hoje e eternamente, em nome de Jesus. E que se estabeleça na sua vida um novo tempo de intimidade com o Consolador. Deus te abençoe, te amo.